Alô, alô! Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Quando fala de todas as noites, eu me refiro às noites de segunda a sexta, ou seja, dias úteis, né? Sábado e domingo não trabalhamos. Feriados, podemos trabalhar, né? Porém, né, o nosso período aí é de segunda a sexta, né, onde nós tentamos aqui refletir, né, o que está acontecendo, né, no mundo, no Brasil, e em todas as suas dimensões, na arte, na política, na cultura, na economia, na sociedade, na vida, enfim. E sou eu, né, seu cronista preferido, porque cada um tem o cronista que merece. E talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha, sabe qual é? É fazer essa coluna aqui justamente para tentar elucidar esses aspectos da nossa sociedade, da nossa vida. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu estava preparado aí, né, para falar sobre a questão do encerramento, né, do apoio do governo federal ao programa das escolas cívico-militares, já que é a minha área de educação, né? Eu estava preparando aí uma análise sobre isso, né? Mas vou deixar isso para amanhã. E hoje eu vou querer refletir sobre essa contenda aí entre essa polêmica, né, em torno do ministro Luiz Roberto Barroso. E que polêmica é essa, né? O Barroso, ele foi convidado e participou do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, UNE. E nesse congresso ele falou, entre outras coisas, né? Ele falou a seguinte questão: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, né? Essa frase dele está dando maior quiprocó, inclusive com um ensaio aí de reação, principalmente dos deputados e senadores aí bolsonaristas, que ameaçam até pedir aí ameaça não, estão pedindo, né, o impeachment do ministro Barroso, né? Sobre isso eu vou falar mais adiante, mas eu quero começar a minha análise falando da UNE, né? União Nacional dos Estudantes. A UNE tem história nesse país. A UNE foi fundada no final da ditadura Vargas, né, em 1944, e justamente no enfrentamento ao fascismo no Brasil. Ela foi fruto aí de setores democráticos, né, dos estudantes que se organizaram já nos estertores aí, do regime Vargas, do primeiro governo Vargas, né, na defesa da democracia, né? O Brasil tinha lutado ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, ou seja, teoricamente defendendo a democracia no mundo contra o nazifascismo na Europa, e ficou uma certa contradição, né? Como é que a gente pode dar, certa forma não, lutando contra o nazifascismo na Europa, né? E aqui dentro a gente tem uma ditadura, né? Inclusive tinha simpatias, ou durante algum tempo teve simpatias pelo nazifascismo. Então, no final do governo Vargas, ele começou aí a perder certa força, né? E teve que permitir, né, teve que conceder uma série de digamos assim, distensões no seu regime, permitindo aí a formação de partidos políticos e da União Nacional dos Estudantes, que a partir daí começou a sua história, e uma história que teve momentos assim brilhantes assim na campanha do petróleo. Nós agora, inclusive, defendendo Vargas, olha só que coisa.
E no próprio enfrentamento ao golpe militar, a sede da UNE, né, no Flamengo foi incendiada, o congresso aí de Ibiúna em 67 foi desarticulado pela repressão, vários estudantes foram presos, ou seja, mesmo na clandestinidade a UNE se organizava. Então tem uma história de enfrentamento, né, e de luta realmente, não só pelos direitos dos estudantes, mas pela democracia no Brasil, de fato, né? Então a UNE sempre teve essa bandeira. E por que eu estou fazendo essa digressão, né? Esse afastamento histórico? Porque essa UNE que eu falei já não existe mais. Essa UNE que eu falei, de enfrentamento pela democracia, contra os governos, inclusive qualquer que fosse, né? E lutando junto às causas populares, por exemplo, né? Apoiou as ligas camponesas no período aí, final dos anos 50 até o golpe de 64, né? Teve também aí apoio às reformas de base do João Goulart, né? Então, e também teve enfrentamentos, né, contra contra os governos. Então a UNE ela sempre representou, né, a parcela mais, digamos assim, engajada, né, e de luta dos estudantes. E nunca foi uma entidade chapa branca. Pois é, isso é a UNE até ao seu reerguimento, né? Assim, teve na clandestinidade durante o período da ditadura militar. Depois, com a redemocratização, foi permitida aí a sua reorganização, e aí a UNE tem uma outra história. É uma história mais calcada aí, em outras lutas, né, que, principalmente as lutas parlamentares, hein, e um certo afastamento dos estudantes, progressivo afastamento dos estudantes. Tanto se você perguntar hoje para os estudantes o que é a UNE, ele não vai saber, porque antigamente a UNE era fábrica de carteirinha, hoje nem fábrica de carteirinha mais é. Né? Então, até isso ela perdeu esse monopólio, já que para você, qualquer carteirinha emitida aí, né, pela sua escola, né, qualquer documento que comprove que você é estudante, te dá aí gratuidade em ônibus, né, e minha entrada em teatro, cinema e tudo mais. Né? Então, até isso a UNE perdeu. Então, hoje, a UNE é muito afastada dos estudantes. E, ao longo assim, dos anos 80, 90, foi deslocando sua atividade para formar parlamentares, tanto é que Lindbergh Faria foi presidente da UNE e depois parlamentares, vários, Capelli, que hoje, né, está no governo também, eram pessoas que saíram da UNE. Né? Alguns até eu conheci. E então a UNE, há muito tempo, ela não representa essa vanguarda, assim, por dizer, dos estudantes, né? Que é triste, porque é uma entidade que tem que se manter ativa e realmente com potencial de organização estudantil, porque os governos vão tomar medidas contrárias aí à educação dos estudantes, você tem que ter capacidade de organizar-se e lutar contra elas, seja qual for o governo. Seja qual for o governo. Então, mas a UNE hoje, né, ela teve essa trajetória e hoje ela é uma UNE chapa branca. E ao preferir, né, chamar um ministro do Supremo, né, para o seu Congresso, ela reforça essa ideia. Então, em primeiro lugar, eu quero repudiar veementemente assim, o convite que a UNE fez ao Barroso, né, por simbolizar isso aí, uma UNE chapa branca, uma UNE que não representa os estudantes, uma UNE que não mais, né, organiza a luta, uma UNE que se perdeu, uma UNE que hoje é apenas um retrato numa parede, um retrato em preto e branco, desbotado, né, e que aos poucos vai se esfarelando até não existir mais.
Essa é a Uni. Isso eu falo, já não faço normalmente estudante há muito tempo, mas a gente conversa, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. E, em segundo lugar, o Barroso ter ido é outro absurdo. Né? Ele é um ministro do Supremo, gente. Né? Ele representa uma instituição, né? Um juiz, o ministro do Supremo, ele se manifesta nos autos. Ele tem que ser visto como imparcial, ele tem que ser imparcial, né? Ele tem que ter uma postura, né, condizente com o cargo que ocupa. Né? Ao aceitar o convite da Uni, ele cede a um arroubo assim, de estrelismo e não deve se aguentar nas calças dele lá, para usar uma expressão meio popular, né? E, enfim, quer virar estrela, né? Quer captar esse momento para si e se perde, o ritual do cargo, né? E a seriedade que ele tem que ter num momento desse. E mais infeliz ainda foi o que ele disse. Porque quando ele fala nós derrotamos o bolsonarismo, nós quem, cara pálida? O Supremo? O Supremo foi importante, né? Mas o Supremo não tem que ter lado. O Supremo tem que defender a Constituição. Não, se ele falasse o Supremo defendeu a Constituição contra quem o atacava, estaria correto. Mas quando ele fala nós derrotamos o bolsonarismo, ele assume um lado nessa luta e ele não pode assumir um lado nessa luta. Né? O lado dele é o lado da Constituição. É isso que o Supremo tem que ser, né? O chamado guardião, né, da Constituição, tem que julgar se alguma coisa está, né, contrário ou não ao que diz a letra fria da Constituição. Ponto. O ministro Barroso, ele se comportou como candidato. Ele usou o palanque da Uni para fazer campanha política, né, para fazer um pronunciamento político. E sim, né, isso é caso de impeachment de fato. De fato. Que não vai ocorrer por outros fatores, mas seria, né, usando a análise fria, seria sim um caso para empichá-lo, digamos assim. Só que aí, né, obviamente, se esbarraria num problema para os bolsonaristas. Né? O Lula poderia indicar mais um ministro para o Supremo. Né? E vai que o Lula, para a vaga do Barroso, decide indicar um ministro terrivelmente comuna, né? Não tem um terrivelmente evangélico. O Lula fala, não, eu vou agora indicar um terrivelmente comuna. Claro que não vai fazer isso, né? Estou falando assim, né? Abre espaço para o Lula fazer isso, né? Então aí ainda teria uma outra indicação para o Supremo, se eu não me engano, vai ser para a vaga da Rosa Weber, né? Imagina, ele indica um ministro terrivelmente comuna para o lugar do Barroso, impeachado, né, por ação dos bolsonaristas, e indica uma ministra mulher, trans, negra, né, e das classes populares para vaga da Rosa Weber. Seria, assim, uma coisa bem inusitada e assim, é um tapa de pelica aí, com luva de pelica na cara do bolsonarismo. Mas não é esse o caso. O caso é o seguinte: errou a Uni ao convidar, errou o Barroso ao aceitar, e errou mais ainda o Barroso, né, ao colocar-se como tendo uma parte numa disputa política, que era uma disputa eleitoral entre o Lula e o Bolsonaro, e quando ele fala nós derrotamos o bolsonarismo, ele não são, se nós derrotamos o bolsonarismo é porque nós favorecemos o lulismo, o Lula. Errou o Barroso, né, nesse caso aqui, para usar uma expressão muito popular, né, no Rio de Janeiro, soltou um barro. Tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas,
Entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!